Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do HFOF, né, que é um fundo aí super importante da rede. Bora falar do relatório gerencial dele, o último que a gente tem acesso. Mas antes, claro, deixe seu like, se inscreve no canal e entre no grupo do Telegram, gratuito aqui. Tem mais de 800 pessoas, tá entrando gente todos os dias aí, você vai aprender bastante, beleza? E se também puder contribuir, né? Se torne membro do canal. A gente tem aí um grupo também de quase 100 pessoas no grupo VIP, postando conteúdo incrível e exclusivo lá. Beleza? Então agora sim, bora lá. É, é um fundo, como eu disse, importante, né? Eu particularmente não gosto de fundos para investir para longo prazo, para ser completamente sincero. Eu acho mais interessante para ganho de capital, né? Mas eu acho que tem alguns fundos interessantes, né, para estudo. Tem alguns pontos aqui nesse fundo que eu não gosto, eu vou falar aqui ao longo do relatório inicial. Então fica aí até o final e bora lá. Isso que é interessante, primeiro ponto interessante, né? Cota patrimonial 79 e cota de mercado 76. Então a gente vê aí que tem um pequeno desconto ainda. É, Mas a gente já viu uma certa recuperação dos fundos de fundos, né? Tá muito descontado. Fundo de fundo, pessoal, é que negócio, né? Por isso que eu acho que é mais interessante para ganho de capital do que para ficar no longo prazo, assim. Quando tá bom, tipo em 2019, dá uma pernada para cima louca lá. Quando tá ruim, fica muito ruim mesmo, né? E por quê? Eu vou falar da estratégia inclusive desse fundo aqui, que é para evitar isso que eu vou falar agora. Que os fundos de fundos, eles gostam de girar, né? Para ganhar mais caixa. Girar os fundos que eles têm dentro do patrimônio deles. O patrimônio deles são os fundos, né? E cresce, né? Às vezes, dependendo da estratégia. E quando tá ruim, eles não conseguem vender esses fundos, né? Então acaba prejudicando demais a cota, machuca demais a cota. E inclusive a gente vai ver no relatório gerencial que esse fundo está querendo aumentar ali o caixa dele sem ter que depender tanto de ganho de capital, né? Ou seja, ficar uma coisa mais na retranca ali, um pouco mais defensivo, né? Enfim, a estratégia do fundo, né? Bora lá, valor de mercado 1,7 bi, ok, né? Super tranquilo aí, super, né? Já tá uma musculatura forte aí já. Quantidade de cotistas, quase 100 mil cotistas também, já tem profundidade fundo. Legal, né? Quando o fundo tem muitos cotistas, porque acaba ali não tendo tantas distorções na cota, especialmente no secundário, né, e outros problemas que acaba tendo aí quando tem poucos cotistas. Taxa de administração que inclui gestão 0,6%, ok, né, só que tem uma taxinha de performance aí 20% que excede o IFIX. É... Bora lá, palavra da gestora, né, cenário macro e político. Aí fala, né, que tá tudo ruim, enfim, caso você tenha curiosidade, né? É até interessante, tá? A Red ela faz uns panoramas até interessantes assim, mas fala que tá tudo ruim. Aí ele fala, né, para além desses fatores, tivemos um aumento de prêmio de risco e do juro de longo prazo, verdade, devido às incertezas em relação ao compromisso do governo que tange a uma política fiscal responsável, que estabiliza a relação dívida-PIB do Brasil, uma das maiores do mundo emergente. As discussões sobre a prorrogação do PES e a disputa pela continuidade da desoneração da contribuição sobre a folha de pagamento dos funcionários dos 17 setores da economia que mais empregam e também o de municípios são exemplos claros de sinais de ruins emitidos pelo Congresso e pelo governo federal. Aí eles falam, né? Fala do Ibovespa, que caiu no mês e tudo mais. E aqui vem. Apesar da alta volatilidade do mercado, acreditamos que os novos patamares esperados para os principais indicadores do nosso mercado ainda podem favorecer o investimento em fundos de investimento imobiliário. Em 2024, temos ativos de muita qualidade dentro dos chamados fundos de tijolo, que devem apresentar variação positiva ao longo dos próximos anos, concordo. Com provável ganho de capital, além do carrego muito favorável ao redor de 9,5 em vários FIIs. Além disso, os FIIs que investem em certificados recebíveis imobiliários têm tido rentabilidade muito interessante e vem entregar dividendos próximos a 11,5 ou até mesmo 12 na base anualizada, tendo visto uma corrida muito grande para os outros fundos incentivados, que muitas vezes apresentam risco de crédito e mesmo liquidez inferior aos que verificamos no mercado de FIIs. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O pessoal está falando, nossa, agora aconteceu direto, os FIIs morreram e tudo mais. Não, isso é uma bobeira. Por quê? Porque tem o que a gente chama de gross up, né? Gross up é quando você compara ali investimentos que têm tributação com investimentos que não têm tributação. Claro que isso aí dá uma diferença, né? Você pega lá os títulos de renda fixa, tudo bem que tem progressivo, né? Começa lá em 22% e vai descendo, mas ainda assim os fundos imobiliários, é,
como tá mostrando aqui, né? Você pega um dividend yield de 12%, por exemplo, às vezes 13% aí nos fundos de papel, você faz um gross up, tem um aumento da rentabilidade bem grande, né? Então, bora lá. Agora vem um ponto que é mais relevante aqui, né? Que está falando do fundo em si. Bora lá, deixa eu aumentar aqui, né? Que fica melhor para vocês lerem, né? No mês de abril, o HFOF movimentou 179 milhões de reais, 199 em compras e 79 em vendas, né? Uma movimentação até relevante, né? Já que o fundo tem aí mais ou menos 2 bi, né? Então já é isso, né? Muito movimento aí nesses fundos de fundos, né? Desde o início do ano, a HFOF já movimentou 368 milhões em compras e vendas, equivalente a 20% do patrimônio líquido, que eu estava falando, né? Relevante já. As movimentações realizadas no mês geraram um ganho de capital líquido de 1,03 milhões, que dá aí 0,04 por cota. Ok, né? Enfim. Entre as movimentações, destacamos novamente os dias dos fundos de CRI, que apresentaram ali 62% do volume transacionado. Seguimos atuando ativamente em todos os pregões em trocas relativas entre as posições, considerando os patamares de negociação, prêmio de desconto, em relação ao valor patrimonial, dividend yield e retornos projetados, sem alteração do risco. Ressaltamos que essa é a primeira vez no histórico do HFOF que o segmento de recebíveis imobiliários passou a ser o segmento com maior alocação. Interessante, né? Apesar de entendermos que esse cenário de queda de juros será benéfico para fundos de tijolo, sacamos ao longo dos últimos meses que enxergamos oportunidades de fundos de CRI, que entendemos ser capazes de capturar um retorno no curto prazo. É muito interessante isso, né? Porque nesses últimos anos aí, a galera, normalmente, dos fundos de fundos ficaram ali mais voltados para os CRIs mesmo, né? E agora eles estão ali, a primeira vez ali na história do fundo, tendo mais CRI do que tijolo. Interessante, né? Enfim, não que eu ache errada a estratégia, né? Eu só acho que talvez já era interessante ter feito isso lá atrás, inclusive, né? E agora sim já começar a dar aquela virada para mais fundo de tijolo para conseguir essa simetria que eles mesmos falaram lá em cima, né? Então, tudo bem. Participando da emissão do high yield da Quineia, considerando o patamar de negociação do fundo, lembrando que o high yield da Quineia é um middle risk, mais ou menos, né? Assim, realizamos um short para antecipar as vendas antes de conversão das cotas. A transação gerou um ganho de 248 mil e TIR de 12,6% em 9 pregões. Ok, né? Iniciamos o mês aumentando nossa posição no Canip e após a piora do mercado na segunda quinzena, reduzimos a exposição para investir em fundos mais descontados, gerando um ganho de capital de 200 mil reais. É assim, né? É interessante a gente acompanhar esses movimentos, mas o fundo é tão grande, né? Que essas movimentações de 200 mil reais e tal, não sei se causa tanto impacto assim no fundo, né? Ele vem, em complemento ao relatório anterior, encerramos uma operação short no BTLG, fundo que entrou em um índice internacional e teve, isso é muito interessante, né? Os fundos entrando nesses índices internacionais. Teve uma valorização expressiva em poucos dias, acontece, né? Liquidez é muito baixa comparado com os mercados internacionais. A operação gerou um lucro de 152 mil, 164 mil realizados em março. Também realizamos giros táticos no KNCR. Com o lucro realizado nas vendas, aproveitamos para reduzir outras posições com prejuízo e entendemos que possui menor potencial de valorização na precificação atual. Como exemplo, reduzimos nossa posição no VGHF, no aftermarket de fechamento de março após a redução dos rendimentos e recompramos a posição em patamares inferiores. Não que o VGHF seja um fundo ruim, tá? Não é ruim. Ele teve aquelas questões lá que a gente falou aqui no canal também de ancoragem, né? Que a gente não achou interessante e desagradou muitos cotistas, tá? O que eu ia falar aqui? Tá. Gente, vender no prejuízo não é necessariamente ruim, tá? O gestor do fundo tem que fazer isso também. Vai ter alguns prejuízos. Só não pode, no longo prazo, no grosso, né, ter prejuízo, óbvio, né? Tem que ter muito mais lucro do que prejuízo. Mas não é, nossa, vendeu com prejuízo, não, o fim do mundo e tal, não. Só não pode ser constante, né? Retorno desde o início do fundo. Aí fala aqui, né? Desde o início, a HFOF, a cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos, apresentou um retorno de 50%, enquanto o retorno do IFIX foi de 47,3%. Um pouquinho acima aí, ok, né? Isso que a gente quer realmente. Para o investidor que nos acompanha desde o início do fundo, em fevereiro de 2018, a HFOF entregou um rendimento médio de 67 centavos por mês, ao longo de 74 meses de vida, né? Menor dependência de ganho de capital, isso que eu falei lá em cima, agora eles vão trazendo aqui embaixo, né? Desde 2021, o mercado de fundos imobiliários se mostrou desafiador para os gestores de fundos, uma vez que os preços descontados de muitos FIIs dificultaram a realização de lucros, impactando negativamente os rendimentos distribuídos pelos FOFs. Aqui eles
Acho que digitar errado aqui, né? Esse cenário fica claro pelo gráfico abaixo, que demonstra a participação do ganho de capital. Eu acabei de falar isso lá em cima, né? Exatamente isso, então eles estão tentando ficar ali um pouco mais na defensiva e mais na retranca, né? Ok, eu acho uma estratégia ok. Menos volatilidade para menos retorno em momentos de pernada para cima, né? Ou seja, de baixa de juros. Que eles falam por que investir em fundos de fundos. Eu particularmente não gosto muito, a não ser que seja para ganhos mais curtos, né? E isso é o legal dos relatórios da Red, né? Eles fazem às vezes ali um cenário um pouco mais geral, muito legal lá. Os fundos, que inclusive eu acho que é um dos melhores fundos de shoppings que a gente tem, né, da HGBS, que eles dão um panorama ali do mercado como um todo, eu acho bem legal, né? E que eles falam, né, sobre as novas emissões, volumes captados, são volumes já bilionários, né? A nossa indústria já não é mais pequena, já está fazendo parte, inclusive, dos índices internacionais. Super legal, né? A gente quer que cresça cada vez mais mesmo. Aqui eles mostram um comparativo de classe, né? Aí o pessoal fica falando merda lá, os fundos imobiliários, retorno, como é que ele fala? Retorno de renda fixa com risco de renda variável, né? Aí você vê o Ibov aqui, né? Lixoso aqui, né? Aí você fala, mas o Ibov não é referência, né? Tudo bem, né? Mas o Ibov ele é a média ali, e na média os resultados vão para a média, senão a média muda. Mas é a matemática simples e básica, ou seja, muita gente vai perder dinheiro ali, né? Enfim, você olha em dólar, então, né, o ETF de dólar do Ibovespa, ele tá muito ruim. A gente vê o IFIX lá em cima, né? Junto com o CDI, que inclusive o pessoal fala que é perda fixa, né? Não renda fixa. Olha o IFIX lá em cima, lá, com muito menos risco e muito mais retorno. Bizarro, né? O retorno, né? Então, dólar e FIX CDI, gente, é excelente. Ah, Daniel, então a ação é um lixo? Não, não é um lixo. Só que você tem que saber estudar as boas ações. Por exemplo, você pega o IDIV, que são as ações mais boas pagadoras de dividendos e tudo mais. Tem até o ETF, né, que é o DIVO 11, aí tá lá próximo do IFIX, né? Super show de bola. Muito, muito bom. Uma estratégia vencedora, tá? Estratégia de dividendos de ações é uma estratégia vencedora no Brasil. Eu só não acho bizarro o pessoal falando, fundos imobiliários é isso, renda fixa é aquilo. É quando você olha no gráfico, aí o gráfico não mente, né? A matemática da coisa joga na nossa cara aqui. Que fala carteira e principais investimentos, né? Aí já vem aqui renda fixa e fundos imobiliários, 99%. Com estratégia aí mais de renda, né? Ok, né? Aqui é um ponto que eu acho bizarro, né? Participação de patrimônio líquido, a Galog está de 12%, né? HGBS 9%. A Galog é o melhor fundo da bolsa? Acho que não, né? HGBS eu já acho bom. Mas mesmo assim, né? Fica aí com esses fundos aí da casa. Aí você pega, por exemplo, fundo bom, Canip, né? Fundo da Quineia. 3% comparado com a Galog. Ou seja, como é que você vai falar que isso aqui não tem pelo menos um pouco de conflito de interesse, né? Difícil você defender isso. Mas enfim, eu, eu acho ruim. Eu, Daniel, né? Mas cada um com suas decisões aí de investimento. O fundo distribuiu 63 centavos por cota, com rendimento referente ao mês de abril de 2024. O pagamento será realizado em 15 de maio, mês passado, né? 2024, aí, aos detentores de cotas no dia 30 de abril. Cabe ressaltar que após a incorporação foi considerado nas cotas do Red Top FOF 2, 3 o resultado acumulado e não distribuído pelos fundos Red Top FOF 2, incorporado em janeiro de 2020, em montante aproximado de 1,1 milhão. O Red FOF 2, incorporado em julho de 2020, em montante aproximado de 2,8 milhões. Fluxo de caixa do fundo. O resultado considera o número de cotas do fundo em cada mês para que seja possível a comparação do resultado do fundo. Aí o que é importante que eu sempre falo com vocês, né? O importante é você olhar se está um fluxo de caixa positivo, que no caso está ok, beleza? E aqui ele fala do FFO, né? Que a FFO é Funds from Operation, que a gente chama, né? O BTG usa muito esse indicador. Resultado operacional, isso sem considerar os lucros com vendas. Que é a estratégia que eles estão querendo mudar e adotar agora, né? Eles mostram aqui também. Fiz com vendas, fiz com rendimento, vocês estão querendo ficar aqui mais com esse rendimento aqui, beleza?
E em rentabilidade a gente falou, né? Mas aqui está 105% do CDI líquido. Renda fixa é muito bom ter na carteira. Muito bom ter na carteira aí. Porque mesmo renda variável é difícil de bater. E por aqui eles vêm o glossário, né? Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixe o seu like. Entra aqui no grupo gratuito do Telegram, grandão, né? De 800 pessoas, mais de 800 pessoas aí. Você vai aprender bastante lá. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.